Para quem não me conhece, meu nome é Camilo, sou médico neurologista. Eu atendo na cidade de Betim e também por telemedicina. E no meu canal eu falo sobre temas relacionados à neurologia, neurociência, Alzheimer e outras demências, enxaqueca, TDAH, TEA e outros. Compartilhem esse vídeo, essa live, para o máximo de pessoas possíveis. Mandam um coraçãozinho, deem um like, isso ajuda a transmitir essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Eu brinco que a gente tem que preocupar com a mensagem, não é com o mensageiro. Então, vamos passar à frente aí essa mensagem da live de hoje. Um tema muito importante, um tema que realmente pode impactar bastante a vida do paciente e a vida dos familiares. Vou estar apresentando aqui alguns slides que eu acho que é a forma mais didática. Algumas pessoas me deram feedback positivo com relação ao uso de slides. Vou estar utilizando deles então. Como evitar quedas e fugas em pessoas com Alzheimer? E qual que é a razão, ou quais são as razões principais, os motivos pelos quais as pessoas que têm demência caem? A maior parte das vezes a culpa está na própria doença. Aquela perda da capacidade de julgamento e avaliar o risco com relação ao ambiente. A pessoa com uma demência, ela pode achar que não existe um risco ali. Achar que ela pode subir na cadeira para trocar uma lâmpada ou para limpar uma teia de aranha que está no quarto. O risco, né, a sensação, a percepção de risco, ela está diminuída. Um outro ponto também que acontece nas pessoas com demência é a alteração da marcha. O que isso quer dizer? É frequente na demência o indivíduo ter uma dificuldade para caminhar, uma marcha mais lenta, uma marcha mais cautelosa, mais rígida. E isso faz com que exista um risco aumentado de queda, especialmente no Parkinson. Uma das características do Parkinson é a lentidão dos movimentos, bradicinesia. Podemos observar também uma percepção espacial anormal, uma dificuldade de entender profundidade, como, por exemplo, a profundidade de um degrau, a altura de um degrau. Se aquele tapete ele é seguro ou não, se aquele desnível é seguro de se passar por ele. Uma causa muito importante de queda
em pessoas com demência, assim como nos idosos em geral, são medicamentos. Alguns medicamentos, especialmente aqueles remédios para dormir, tarja preta, eles aumentam bastante o risco de quedas. Vou dar um exemplo do clonazepam. O clonazepam é um benzodiazepínico, um medicamento muito comum de ser utilizado no Brasil. E o clonazepam é um remédio que, nos idosos, não é muito aconselhável. Por quê? Ele age por muito tempo no organismo. E os efeitos colaterais são muito intensos e podem durar dias, inclusive. O clonazepam, ele deve ser evitado em idosos. Na verdade, o uso de benzodiazepínicos, que são os medicamentos tarja preta, eles devem ser evitados na população geral. O uso deles estaria reservado em algumas situações específicas, aquelas pessoas que não dormem, mas por um período curto de tempo. Não é igual nós observamos pessoas usando Rivotril, clonazepam de forma crônica, por meses, por anos. Devemos evitar o uso desse tipo de medicamento. Um outro evento muito comum de ocorrer nas pessoas com demência é levantar muito à noite. Perambulação noturna é um fenômeno muito comum, principalmente no Alzheimer. E o andar à noite com o ambiente todo escuro faz com que exista um risco de queda. Quem está aqui presente, fala eu aí, escreve eu no chat e me fala de onde vocês estão assistindo essa live. Ela vai ficar gravada no meu canal. Se vocês que estão aí presentes na live ainda não me seguem, passem a me seguir. Ainda tem tempo aí de encaminhar essa live para outras pessoas, para algum familiar que cuida de um idoso. E onde são os locais mais perigosos da casa? Onde são os locais em que nós precisamos ter mais atenção, mais cuidado e tentarmos adaptar e tentarmos reduzir os perigos? Quais são os locais? São 4 os locais: o banheiro, os quartos, as salas e corredores e a cozinha. Então, esses são os locais mais perigosos na casa. Sabendo que são os locais mais perigosos da casa, é importante antecipar, quer dizer, é importante fazermos ações para reduzir os riscos nesses ambientes. Ei, Graça, tudo bem? Boa noite. A Marilene está falando de Igarapé. A Graça de Betim.
que devemos estar fazendo com relação ao aumento da segurança no banheiro, por exemplo? Colocação de barras de apoio, tapetes antiderrapantes. Na hora do banho, dependendo do nível de dependência da pessoa, o uso de cadeira de banho. O vaso, preferencialmente, ele deve ser mais elevado. E uma boa iluminação. O banheiro é muito frequentado por pessoas com demência à noite. Temos que garantir uma boa iluminação daquele ambiente. O vaso elevado, o que pode ser feito? Existem algumas adaptações que podem ser utilizadas que elevam o assento do vaso. No quarto, o que pode ser feito no quarto para reduzir riscos de queda, riscos de acidentes? Uma luz com baixa intensidade, em um ponto estratégico do quarto. O caminho, quer dizer, aquele local pelo qual a pessoa passa, tem que ser livre, sem obstáculos. Os tapetes devem ser evitados. A cama, ela precisa estar numa altura adequada, nem muito alta, nem muito baixa. Acidentes que envolvem pessoas com Alzheimer, por exemplo, que caem da cama, são muito frequentes. São muito frequentes. Dependendo até aquelas proteções laterais de cama, elas são interessantes de serem utilizadas. Na sala, no corredor, o que pode ser feito também para aumentar a segurança e diminuir o risco de queda? Retirar fios do chão, retirar tapetes. Os móveis, eles devem estar firmes, estáveis. Na cozinha, deixar o fogão desligado, lá no gás, né, de preferência. Isso pode diminuir muito acidentes. Então, você está desligando o gás no registro. Guardar facas e objetos cortantes também é uma medida importante. Num evento de delírio, num evento de agitação, de agressividade, uma pessoa com uma demência, ela pode pegar uma faca e se lesionar ou causar lesão no outro. Então, deixa as facas guardadas, escondidas, em gavetas com chave. Não deixar os produtos químicos de fácil acesso. Aqui é uma imagem mostrando um tapete, a pessoa enrolando um tapete. Precisamos ter uma atenção especial com estes, que são os vilões silenciosos, os tapetes.
Tapetes soltos são uma das principais causas de tropeço e queda de pessoas com demência. Se possível, retire todos os tapetes. Se não for possível, tente fixá-los com aquelas fitas de dupla face ou algum tipo de cola. E as bordas, elas não podem estar soltas, levantadas. Se for ter o tapete, que eles sejam bem fixados. Muito negligenciado esse ponto aqui. Eu vejo com frequência pessoas com demência ou idosos sem demência com sapatos inapropriados, com sapatos que não estão fixos, né? Que não estão presos da forma adequada no pé. E com isso, aumenta de forma significativa o risco de uma queda. Quais são as características de um calçado correto? Ser fechado, firme no pé e antiderrapante. Do Carmo, boa noite. Como vai? Tudo bem? O sapato ele deve fechar, proteger o pé por completo. Os chinelos, as sandálias, eles devem ser evitadas, aquelas sandálias abertas. O calçado ele tem que estar firme, preso ao pé, com velcro, com cadarço, nunca frouxo ou fácil de escorregar o pé dentro. A sola do calçado, de preferência, deve ser de borracha, porque ele agarra bem no chão. A iluminação é um outro ponto muito importante e também devemos estar atentos. Um ambiente com boa visibilidade, ele aumenta a segurança. Ambientes escuros, eles geram confusão, medo e aumentam o risco de queda. Existem algumas luzes, alguns dispositivos que detectam o movimento e à medida que a pessoa vai passando por aquele ambiente, a luz acende. Então, buscar esse tipo de dispositivo na casa de vocês. Uma luz de uma intensidade menor no quarto, no banheiro. Os interruptores terem um acesso mais fácil. Os corredores bem iluminados. Esse trajeto quarto-banheiro, onde o corredor é o acesso, né, principal, precisa de ser analisado e os riscos reduzidos através dessas estratégias que eu citei há pouco.
No final do dia, é muito comum nas pessoas com demência a síndrome do pôr do sol, onde pode ocorrer uma agitação, uma agressividade maior, uma perambulação maior. É necessário uma atenção especial nesse período, um período do entardecer e do início da noite. E com isso também reduzir o risco de quedas, o risco de acidentes como um todo. Acenda as luzes antes de escurecer, é uma orientação que eu sempre faço para os familiares de pessoas com algum tipo de demência. Tenta manter o ambiente calmo, com a menor quantidade possível de estímulo. Reduzir barulho de TV, barulho de pessoas, aquele ambiente muito agitado. Também deve ser evitado. Ambientes calmos, ambientes tranquilos, é algo fundamental. E nesse momento é importante para o cuidador, para o familiar, ele estar atento, supervisionando aquela pessoa. Vou falar sobre prevenção ativa. Uma das formas de diminuição do risco de quedas é o fortalecimento muscular. Sempre sou questionado com relação da importância da atividade física para pessoas com mais de 65 anos, com demência ou sem demência. A atividade física, ela é fundamental, independente da faixa etária. Independente se a pessoa tem ou não uma demência. Músculos fortes diminuem o risco de queda. O equilíbrio é melhor, a marcha mais segura. E se houver uma queda, essa musculatura mais forte, mais hipertrofiada, ela reduz a chance de uma fratura. Fazer uma caminhada, a fisioterapia com profissionais adequados, o pilates adaptado, todas são formas de estimulação da musculatura, da hipertrofia. A própria musculação adaptada também pode ser feita. Fortalecer os músculos reduz o risco de queda. No início da aula, no início do nosso bate-papo, eu falei sobre os medicamentos, que alguns medicamentos, eles podem aumentar risco de queda, eles podem facilitar que a pessoa tenha mais desequilíbrio, caminhe de uma forma menos segura, e tem alguns efeitos colaterais que
podem aumentar a chance de uma queda. Remédios que são sedativos, os calmantes, alguns antidepressivos, os remédios tarja preta, os antipsicóticos, quetiapina, risperidona, inclusive alguns medicamentos para pressão, eles podem aumentar o risco de queda. Sempre o médico tem que estar revendo os medicamentos dos pacientes. Sempre o médico tem que estar analisando se aqueles remédios utilizados ainda são importantes. Mas não suspendam nenhum medicamento de uso controlado, de uso contínuo, sem uma orientação médica. E não comecem nenhum tipo de remédio sem orientação médica também. E a queda também pode ser uma manifestação de algum problema no corpo. Uma pessoa que não está habituada a cair e passa a ter quedas frequentes, as quedas podem ser secundárias a uma condição clínica. Por exemplo, uma infecção urinária, uma sinusite bacteriana, uma pneumonia, uma desidratação. Pessoas desidratadas têm mais chance de cair, seja pelo mal-estar causado pela desidratação, pela fraqueza, pela queda da pressão. Um familiar, um idoso, com ou sem demência, que está caindo muito, ele pode estar, na verdade, desidratado. É uma briga que eu tenho com meus pacientes, é uma briga que eu tenho com os familiares, é com relação à hidratação. É importante nos hidratarmos da forma correta, é importante a ingestão de líquido, de água, na quantidade certa, e principalmente nos dias quentes. A queda pode ser um indício de uma hipotensão arterial, quer dizer, uma queda de pressão. Um indivíduo que teve um AVC, ele pode sofrer uma queda por fraqueza de um lado do corpo, ou uma manifestação de uma confusão mental aguda, um delirium. Se o seu familiar ou você está sofrendo queda de forma frequente, sem explicação, é fundamental que um médico seja procurado. Aqui são algumas dicas, algumas orientações para o que fazer caso o seu familiar, você próprio, tenha uma queda, para evitar que algo de pior possa acontecer. Por exemplo, evitar movimentos bruscos. A pessoa que está lá no chão, você não sabe muito bem se houve uma lesão maior, uma fratura. Então, não faça movimentos bruscos, não puxe de forma súbita, brusca. Não tente colocá-lo de pé se você não tiver certeza de como a pessoa realmente está. Tente avaliar naquele momento o nível de dor. Caso
exista uma facilidade de comunicação, falar assim, de 0 a 10, qual que é a sua dor? Sendo que 0 é ausência de dor, 10 é dor muito forte. Então, entenda o nível de dor que a pessoa pode estar sentindo. Fazer alguns comandos. Abre a boca, mostra a língua, fecha os olhos. Isso tudo para entender como está o nível de consciência da pessoa. E pense, ó, pode ser uma fratura. Então, eu vou evitar o movimento mais brusco e tirar a vítima lá do chão, né? E se você entender que há necessidade ou você tiver uma dificuldade de estar mobilizando essa pessoa, chame a SAMU, que eles têm todo um conhecimento, toda uma facilidade com relação ao cuidado, à remoção dessa pessoa que sofreu uma queda. Agora, mudando um pouco de assunto, mas dentro do tema segurança, como é que reduzimos o risco de uma pessoa com demência, Alzheimer, os tipos, fujam de casa? E por que é importante falar sobre isso? Todo dia eu vejo, através de noticiários, pessoas com demência que fogem de casa e se perdem. Isso é muito comum. E quais estratégias podem ser tomadas para a diminuição desse risco? Manter as portas trancadas, manter os portões trancados, às vezes colocar mais de uma forma de manter aquele portão, porta trancado, um cadeado também. Alarmes e sensores de porta que sinalizam a tentativa de abertura ou a movimentação da pessoa. Existem alguns relógios chamados smartwatches que trazem uma tecnologia de GPS. Esses relógios, eles são muito úteis, principalmente nas fases iniciais de uma demência, onde a pessoa ainda tem um certo grau de autonomia. E você consegue rastrear, através de aplicativos, onde que o seu familiar pode estar. Uma tecnologia já bem disponível, existem vários smartwatches ou outros tipos de tecnologias que permitem rastrear as pessoas. Tags, manter uma rotina estruturada, horários previsíveis para evitar agitação e ansiedade, manter uma supervisão constante, quer dizer, aquela pessoa tem que estar sendo cuidada, tem que estar sendo assistida na maior parte do tempo possível. Um ponto também que é interessante é manter a casa o máximo segura possível. Janelas fechadas, trancadas, grades, e por aí segue.
Voltando aqui o slide, e um tema que também é muito importante é sobre direção. Até que ponto que é seguro uma pessoa com demência dirigir? É um tema controverso, existem várias linhas de pensamento. Se a doença está no estágio inicial, a pessoa com Alzheimer poderia ainda estar dirigindo se ela tiver uma supervisão de alguém. Como eu disse há pouco, é controverso esse tema, esse assunto. Eu, pessoalmente, frente a uma pessoa com demência, com Alzheimer, eu desaconselho a pessoa ter acesso ao carro. Tentar realmente esconder a chave, desconectar uma bateria, ou alguma outra forma de travar o funcionamento do automóvel. Em casos que realmente seja difícil de convencer a pessoa com demência de que ela não pode estar dirigindo, até tirar o carro da garagem, ou então vender o carro. Aquele objeto ali, no fácil acesso, ele vai causar o desejo, o interesse. Por que você vai facilitar o acesso dele a esse objeto de desejos, objeto de interesse? Essa frase aqui ela é bem impactante e representa muito. A casa precisa se adaptar à doença e não a pessoa adaptar-se à casa. A queda, ela nunca deve ser encarada como algo banal, como algo pequeno. Frente a uma pessoa que sofre quedas frequentes, precisamos ficar atentos e reforçar ao máximo todas as medidas de segurança para reduzir esse risco de queda. E também entender o porquê que essas quedas estão acontecendo. A segurança é um cuidado silencioso. E a melhor forma de evitar que a pessoa tenha uma fratura é fazendo um checklist, uma listagem dos pontos mais perigosos da casa e aquilo que pode ser feito para diminuir aquele risco. Pequenas mudanças no ambiente salvam vidas. E por que você não vai começar com isso hoje? Se você acompanhou essa live, esse vídeo até o final, muito obrigado. Muito feliz da presença de você. Quem não me segue, passa a me seguir, se inscrever no canal, faça comentários, compartilhe o conteúdo desse vídeo, dê um like, um coraçãozinho. Isso vai ser muito importante para o máximo de pessoas terem acesso a essas informações que eu trago aqui e que eu tenho muito carinho de estar passando para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai ser um prazer respondê-los. Se vocês quiserem fazer a pergunta depois, é só escrever nos comentários. Hoje é uma véspera de feriado, então acho que as pessoas estão com preguiça.
estão aproveitando aí o feriado, antecipando o 21 de abril. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima live. O tema da próxima live vai ser sono. Eu vou falar sobre sono. Então se preparem. Daqui 15 dias a live vai ter o tema sono. O que atrapalha o sono? Quais problemas? O que fazer para melhorar a qualidade do seu sono? Espero vocês na próxima live. Um grande abraço.